Amém. Pode sentar, irmãos. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aos nossos convidados que estão aqui nessa noite conosco, celebrando a Jesus, sejam todos bem-vindos a este templo e tempo de adoração. Então, os nossos convidados, recebam assim o nosso abraço carinhoso e que bom que você escolheu vir aqui na nossa igreja nessa noite, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá certo? Também quero saudar de forma especial a senhora Camila. Camila casou essa semana e já está aqui no culto. Senhora, agora precisa dobrar a língua para falar, viu? Senhora Camila, né? Hein? Tá o sorriso dela, gente. Mostrando aliança para todo mundo, que joia. O Vitor está trabalhando? Joia. Eu já ia falar o senhor Vitor e a senhora Camila, mas é isso. Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Eu quero ler um texto aqui, quero te convidar a abrir Marcos capítulo, ainda não é o texto da mensagem não, daqui a pouco as crianças vão sair, não esqueci não, tá? Eu sei que ficam lá, às vezes, as crianças, faz sinal, não esqueci não, fiquem tranquilos aí. Marcos capítulo 10, a partir do verso 13, somente alguns versículos, Marcos 10, é porque nós vamos ter um momento agora e tem tudo a ver aqui com esse texto aqui. Marcos capítulo 10, a partir do verso 13 até o verso 16. Todo mundo achou? Se não achou, pode acompanhar aqui, ó, a leitura aqui no telão aqui. Tá certo? Então, algumas pessoas trouxeram algumas crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os pais. Jesus, porém, vendo isto, ficou indignado e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando aquelas crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus sempre dando lição, né, irmãos? Gente grande gosta de atrapalhar a vida da turminha aí, né? Olha que os discípulos, quando os pais trouxeram algumas crianças para Jesus tocar, gente, criança é assim, né? Criança quer estar perto de alguma pessoa e os discípulos começaram a afastar. Jesus falou: para com isso aí, ó. Vocês ainda não entenderam? Das crianças é o reino de Deus. E nessa noite nós vamos orar aqui por uma criança em especial que os pais estão trazendo aqui para que a gente ore por ele, né? Eu queria pedir para Denis trazer a família aqui e eu vou conhecer de perto agora essa família, eu vou descer e a gente vai orar por esse bebê. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, seja bem-vinda. É a mama? Joia. Menino, como é o nome dele? Matias, nome bíblico. Nome bíblico, aquele que substituiu Judas, discípulo. Já pensou se Matias se tornar um discípulo, um pregador? Bênção demais. Vamos ficar em pé, irmão? Vamos orar pelo Matias, pela família. Essa oração, irmãos, é apenas uma parte. A oração em si, ela não tem muito poder com relação ao futuro de Matias, mas sim aquilo que vocês vão ensinar daqui para frente. A gente ora, a gente agradece a Deus pela vida dele, abençoamos, mas a maior responsabilidade é sua de orientar, de ler a Bíblia, para que Matias cresça, se torne um grande homem de Deus. Tá bom? Deus abençoe. São os avós? Muito bem. Vamos orar então?
Pai, em nome de Jesus, aquele que abraçou, tocou, conversou com as crianças, nós queremos abençoar a vida do Matias, que ele cresça, seja um grande homem de Deus, para abençoar a sua geração, que o Senhor dê saúde, que o Senhor repreenda toda a enfermidade, em nome de Jesus, que o Senhor dê a ele sabedoria, graça, e que ele se torne, ó Deus, uma referência para a sua geração. Oro também pela família, pelos pais, pelos avós, pedindo que o Senhor dê a eles também a sabedoria para cuidar, para ensinar nos caminhos do Senhor. Porque nós cremos na Tua palavra que quando diz que ensina a criança no caminho, e quando ela crescer e for grande, ela nunca vai esquecer, e nós cremos nisso. Por isso nós pedimos a bênção do Senhor também sobre os pais, sobre os avós, que eles sejam, que o Matias possa olhar nos pais e nos avós e possam mirar os seus passos, e que os pais e os avós sejam uma grande referência para a vida do Matias, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, que bom ter vocês aqui, tá bom? Volte mais vezes, tá certo? Irmãos, a Dene falou comigo assim, pastor, se a gente trouxe, tem uma família que quer trazer um bebê aqui para orar, eu falei, pode trazer quantos bebês quiser, eu falo a mesma coisa para vocês, viu? Pode trazer que a gente vai orar, vai pedir a bênção de Deus, fazer igual Jesus fez, abençoando as crianças, tá bom? Então, agora, por falar em bênção da criança, nós vamos pedir para as crianças seguirem as tias que vão falar, vão pregar para elas na linguagem que elas entendem. Então, acompanhem, por favor, a tia Érica e a sua equipe aí. E nós vamos, mais uma vez, por favor, depois você vai ficar sentado aí muito tempo, vamos abrir o texto bíblico, mas eu quero te convidar a ficar em pé, em respeito à palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé. E nós vamos ler o texto bíblico. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Esses ar-condicionados estão ligados, gente? Está desligado? Aí vocês estão matando a gente, né? Está quente, não está? Então, liga aí, meu irmão, por favor. Eu estou aqui em cima, estou sentindo, imagine vocês aí embaixo, estou sentindo calor. Vamos ler o texto bíblico, irmãos? Vamos lá? Segundo Reis, capítulo 6, versos 1 até o verso 7. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, a igreja, o templo onde eles estavam, estava pequeno demais. A igreja tinha crescido. Vamos, pois, até o Rio Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Presta atenção. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Então Eliseu respondeu: podem ir. Um dos discípulos disse assim: serve-te de ires com os teus servos. Eliseu respondeu: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Mas sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E o homem gritou e disse: ai, meu senhor, esse machado era emprestado. Então perguntou o homem de Deus: onde caiu? Então mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, lançou ali na água e fez o ferro flutuar. E disse: agora levanta-o, estende a sua mão e tira daí. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.
Olha, existem igrejas e igrejas. Existem igrejas vivas e igrejas mortas. Mas, pastor, que negócio é esse? Simples. Apocalipse já fala que existem igrejas mortas. Está lá, carta às 7 igrejas da Ásia, igrejas que morreram. Existem igrejas que dá gosto a gente ver, e existem igrejas que mais ou menos. Existem igrejas que inspiram a gente, que falam assim, puxa vida, eu gostaria de frequentar uma igreja dessa. Existem algumas que você fala assim, não, essa aí não dá para mim. Essa aqui é uma igreja, era um seminário, mas tinha crescido. O pastor dessa igreja era Eliseu. Eliseu tinha sido discípulo de Elias. E essa é a história de uma igreja que acontece uma revolução interessante no meio dela, dentro dela. Esta igreja nos inspira nessa noite a olhar, porque às vezes nós esquecemos de que a igreja local é o lugar onde Deus nos plantou para sermos bênção. Muitas pessoas na nossa geração estão buscando a igreja ou as igrejas para receberem bênçãos. Mas a Bíblia, e esse texto de forma especial, está dizendo, está nos mostrando que antes de receber bênção, nós precisamos ser uma bênção. Quando eu olho para esse texto, eu acho ele muito interessante, porque ele tem umas nuances aqui, mas sabe que a gente às vezes passa despercebido. É uma história de uma determinada igreja que aconteceu aí, olha, há milênios atrás, lá no tempo dos profetas. Como eu falei, o pastor dessa igreja era Eliseu. Eu quero falar assim rapidamente sobre o ministério de Eliseu. Eliseu tinha sido um aprendiz de profeta, andava com Elias. Quando chegando o tempo da morte de Elias, Elias falou assim, está chegando a minha hora, a hora de partir. Deus mandou que eu fosse para tal lugar. Eliseu começou a acompanhar Elias. E Elias olhava para Eliseu e falava assim, volta, pode voltar. E ele disse, não, tão certo como vive o Senhor, eu vou andar com o Senhor. Andava mais um pouco, Eliseu falava assim, volta, e ele disse, não. Andava mais um pouco, Elias dizia, volta. Ele dizia, não, eu quero estar até o último dia com o Senhor. Quando Elias percebeu a insistência ou a persistência de Eliseu, falou assim, peça-me o que você quiser que eu vou te dar. Se fosse você ia pedir o quê? Eliseu falou assim, eu só quero uma coisa, eu quero que o Senhor me dê porção dobrada do teu espírito. Não quero coisas materiais não, eu quero que o Senhor, Elias, me dê uma porção maior, dobrada, do espírito de Deus que habita no Senhor. Que pedido é esse, gente? Elias olha para Eliseu e fala assim, difícil coisa você me pediu, mas se você me vir subir, quando o Senhor me levar, você vai receber. E eles continuaram andando. Num determinado momento, diz o texto bíblico, que uma carruagem de fogo toma Elias e vai levando, e sabe quem estava ali? Eliseu. E ele foi vendo aquela cena toda. E enquanto Elias subia, o manto, a roupa de cima de Elias caiu. E Eliseu pegou aquele manto e se tornou a sua ferramenta de trabalho e algo que simbolizava o espírito de Elias que agora estava em Eliseu. Essa é a história de Eliseu. A partir daí, Eliseu foi conhecido como homem de Deus. Se você olhar, e eu quero desafiar você aí, essa semana você buscar aí nos livros de Reis,
algo diferente entre Elias e Eliseu. Eliseu foi chamado, segura aí, não está na hora ainda não. Eliseu foi chamado de o santo homem de Deus. Em todo canto, ele era conhecido como o santo homem de Deus. Era um homem que operou muitos milagres. Era um homem que se importava com pessoas, que trabalhava as necessidades das pessoas, que resolvia problemas das pessoas. Eliseu. Elias tem a sua relevância, ele vai aparecer cá no Novo Testamento, lá no Monte da Transfiguração, mas o ministério de Eliseu foi fantástico, irmãos. Aqui nós chegamos a esse ponto. Eles estavam na comunidade, é um seminário, a gente ajustando aqui como se fosse uma igreja, e os discípulos começaram a perceber. Eles perceberam uma necessidade. A casa estava pequena, apertada. O lugar onde eles moravam estava pequeno. Segundo, eles têm uma visão, vamos melhorar, vamos ampliar. Eles começaram a olhar para frente. Terceiro, eles tomam uma decisão, vamos procurar o homem de Deus para conversar sobre isso. E quarto, eles tomam uma atitude. Guarde essas palavras aí: necessidade, visão, decisão e atitude. Porque isso faz toda a diferença numa igreja viva, numa igreja que inspira. Aquele tipo de igreja que todo mundo quer ser membro. Todo mundo quer participar, quer estar dentro dela. Então agora nós chegamos a esse momento, depois de Eliseu, ter um contato com pessoas, de curar leprosos, de vários momentos. Chegamos a esse momento aqui, os discípulos percebem, e aqui percebem uma necessidade, e aqui é justamente onde começa a nossa palavra sobre uma igreja viva. Como é que é uma igreja viva? Qual o perfil dela? Em primeiro lugar, sabe qual é o perfil dessa igreja? É aquela igreja que tem um homem de Deus à frente dela. Um homem sério. Eliseu era um homem sério. Não significa que Eliseu não tinha defeitos. Não significa que Eliseu era o mais santo de todos. Mas Eliseu era um homem que andava com Deus. Um homem apaixonado pelo Senhor. Um homem que tinha grandes experiências com Deus. Eliseu não tinha uma auréola de santidade na cabeça, mas a vida desse homem inspirava os seus discípulos. Inspirava outras pessoas. Certa vez, para você ter uma ideia, ele passando com o seu ajudante de discípulo, seu servo, chegou na casa de uma mulher e percebeu que a mulher não tinha filhos. E ele falou para a mulher preparou um quarto, arrumou todas as coisas, e falou assim, olha, a mulher falou para o seu marido, olha, já deu para perceber que esse homem que passa por nossa cidade, esse homem que se hospeda aqui, é um santo homem de Deus. Vamos preparar um quarto para ele, colocar uma cama, uma mesinha, vamos preparar, porque esse homem é um homem de Deus. E assim eles fizeram. Toda vez que Eliseu passava por ali, se hospedava na casa daquela família. Por onde Eliseu passava, o caminhar dele, ele era conhecido como homem de Deus. E agora ele está aqui, nesse texto de capítulo 6 de 2 Reis. Os discípulos olham para ele e falam assim, esse homem é sério, esse homem é apaixonado, esse homem é um homem santo, esse homem procura andar com Deus, esse homem tem experiências com Deus, esse homem nos inspira. Toda a igreja viva, toda a igreja inspiradora tem um homem de Deus à sua frente, liderando. Irmãos, a gente tem vivido alguns dias difíceis. Ontem eu falava à noite na igreja, no aniversário da igreja presbiteriana Semear, e eu toquei nesse assunto aqui. Pastores têm sofrido pressões, além das pressões normais do dia a dia. Às vezes os pastores eles têm sido, não honrado, não cuidado, não
não admirado como deveria ser. Não estou legislando em causa própria, não. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar para os nossos pastores. Em cada comunidade, Deus plantou pastores para abençoar. Nessa cidade há inúmeras igrejas, em cada uma delas tem um homem de Deus. E foi posto por Deus. Porque quem põe os líderes, os pastores nas igrejas, não são os homens, é o Senhor. Diz o profeta Jeremias: sou eu que dou a vocês pastores para vos apacentar com sabedoria e inteligência. É a palavra de Deus. A gente precisa entender isso. Eu, conversando com, às vezes, volta e meia, eu estou dando um aconselhamento a alguns pastores e ouço as mais absurdas colocações que eles fazem, de perseguições internas, de brigas, de oposição, às vezes igreja que bate de frente com o pastor, às vezes igreja que o pastor lança um projeto e não apoia, muito pelo contrário, emperra, puxa para trás. Toda igreja viva, toda igreja inspiradora tem um homem de Deus na frente. Em 2013 eu tive a oportunidade de fazer, por curiosidade, fazer uma pesquisa a nível de Brasil, mais especificamente no Sudeste, para conhecer algumas igrejas. Eu fiquei 12 dias viajando para conhecer algumas igrejas que inspiram. Eu fui em várias igrejas. Fui na Lagoinha, fui na Getsemane, fui na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, fui no Nazareno, lá em Campinas, fui na Oitava de Belo Horizonte e fui escrevendo, conversando com pessoas e fui escrevendo. E eu percebi que em todas essas igrejas, o homem de Deus, ele é muito ativo, são pessoas que têm experiências com Deus e honrados pela sua igreja. Aqui, irmãos, olha o texto aqui, não peço que você não feche, por favor, o texto. Disseram os discípulos do profeta a Eliseu. Aqueles discípulos olhavam para o seu pastor e diziam assim: esse homem é uma bênção nas nossas vidas, ele é digno de confiança. Segundo, o que a gente percebe nas igrejas que prosperam, nas igrejas que inspiram? É uma igreja que sonha. Os membros sonham. Irmãos, eles perceberam uma coisa: o lugar estava apertado. Presta atenção que não saiu da cabeça do Eliseu a ampliação. Tem muita gente esperando que o pastor faça tudo, pense em tudo. Olha para esse texto. Não foi Eliseu que percebeu a dificuldade, foram os membros. Sonhando, eles se olharam para o futuro e falaram assim: olha, está pequeno demais, a gente precisa sonhar com uma igreja maior. A gente precisa olhar para o futuro. Nós vamos passar e se a igreja crescer, nós vamos precisar de espaço. Já está apertado para a gente, imagina quando a igreja crescer. Sonhos para o futuro. Vivendo o presente, mas sonhando com o futuro. Irmãos, 18 anos que a gente está aqui. Vai fazer 18 anos. Talvez se a gente não tivesse sonhado, a gente não estaria aqui nesse lugar. Talvez não, certamente a gente não estaria aqui. Eu gosto sempre de olhar, mas gosto mesmo, de olhar aquela casinha simples, humilde, onde nós começamos a congregação. E eu estava lá, eu não era pastor ainda daqui, há 20 e tantos anos, eu estava lá no dia da inauguração. No dia da inauguração choveu. E choveu muito, molhava mais dentro do que fora, de tanta goteira que tinha na casa. E eu olhei assim e falei: meu Pai eterno, onde é que a gente estava com a cabeça de alugar essa casa aqui? Saímos de lá, fomos para outro lugar. Lá pelo menos não molhava dentro, porque tinha laje. Não molhava dentro, mas era apertado. Era apertado. Tem as fotos aí para mostrar a nossa história. Aí em 2005, em agosto de 2005, compramos esse terreno aqui, uma parte dele. Uma parte desse terreno. Começamos a construir em agosto.
30 de dezembro do mesmo ano, 2005. Ou seja, em 5 meses a gente estava com o nosso templo novo. Tem as fotos também. Muita gente boa que está aqui hoje estava lá atrás também, né, Clara? Estava lá atrás. Mas eu não sei se você lembra, os mais antigos, quando a gente fazia e fizemos reformas, melhoramos o templo, aquele templo que a gente tinha construído. Só que quando a gente fazia festa, o negócio tinha tanta gente, que a gente começou a se incomodar com isso. Pusemos ar-condicionado. Sem ar-condicionado, a Fátima lembrou um dia desse aqui. Davi, você lembra que um dia a gente fez um casamento. Você fez um casamento na igreja. E o pessoal encheu, eu não lembro de quem foi o casamento. Mas tinha tanto, como é que é aquele tecido? Voal. Mas encheram de voal, que eu até fiquei com medo de pegar fogo. Sério, irmãos, sério mesmo, fiquei com medo de pegar fogo. Mas aquilo era um calor. Eu não sei como é que nós suportamos o calor dali de dentro. Aí, graças a Deus, nós começamos a sonhar, falando, nós precisamos pôr um ar-condicionado nessa igreja. E pusemos o ar-condicionado. Todo mundo feliz da vida, gente. Somente a igreja Teosópolis tinha ar-condicionado. Mas que ousadia desse pessoal do São Pedro, hein? Que povo ousado. Pusemos ar-condicionado. Aí estava todo mundo feliz. Mas quando fazia as festas, era cheio, lotava. Aí pensamos, a gente precisa ampliar. Está apertado, não dá para a gente fazer festa nenhuma aqui. Que era, começamos a sonhar, ampliamos, compramos terreno e fomos devagarzinho. Só Deus sabe as lutas, nós chegamos aqui hoje. A igreja sonhou, olhou para o futuro. Estes aqui disseram, está pequeno para nós precisamos de um espaço maior. Não é para a gente ter o melhor templo, isso aí é bobagem, irmãos. É para a gente abraçar famílias, cuidar de pessoas, abençoar vidas, para a gente celebrar o Senhor com mais tranquilidade. Esses discípulos começaram a visualizar o futuro. Você, como membro da igreja, você precisa olhar para o futuro, não se acomodar com o presente. Olhar para o futuro e assim, olha, a minha igreja pode ser melhor. Tem que sonhar com a igreja, irmãos. A minha filha falou essa semana para mim, o senhor não para. Aí eu falei assim, eu sou movido a ações, movido a conquista. Se eu parar de sonhar, meu Deus do céu, aí eu estou arrebentado. Terceiro, como é essa igreja que inspira? Essa igreja que bonita de se ver. Como é? Uma igreja que trabalha, irmãos. Sabe? Parece que não tem conexão. Sonhar, trabalhar, mas tem. Porque esses homens aqui, eles sonharam, olharam para o futuro, sonharam com uma igreja maior. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa que está aqui nesse texto. Olha para o texto aí. Está no plural. Nós vamos fazer isso, nós vamos construir, nós, o povo todo abraçando uma causa para trabalhar, querendo fazer diferença. Observe aí, eis que o lugar, os discípulos, eis que o lugar em que habitamos está estreito demais para nós. Vamos, pois, ao Jordão, tomemos, plural, gente, cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos, plural. Não foi uma coisa do pastor, não foi uma coisa de um ou dois, todos eles, aproximadamente 120 discípulos, aqui nesse momento aqui, aproximadamente 120 discípulos. Eles foram despertados. A gente precisa sonhar e a gente precisa trabalhar. Sabe o que acontece muitas vezes? Que a gente fica só no sonho e não quer pôr a mão na massa. Nas igrejas acontece muito. Pessoas que têm ideias, mas quer que os outros façam. Que bom que se fosse assim. Sim, mas por que você não começa a fazer? A igreja poderia fazer isso. Sim, e você? Vai fazer o quê? Esses discípulos entenderam que não apenas deviam sonhar, mas deviam trabalhar. E aqui eles falam assim para o pastor Eliseu, falam, pastor, vamos com a gente lá, vamos cortar madeira. E cada um vai trazer uma viga e vamos construir.
Trazer um tronco no ombro, irmãos. Cada um, eu falei, cada um. Plural, mas cada um fazendo com que a igreja crescesse, trabalhando para a construção do novo templo, da nova igreja, para ser uma bênção, um lugar para muitas pessoas. Aí eles vão para a mata, aí começa a cortar a madeira. Todos juntos. E o pastor está lá com eles lá. Tem que trabalhar, irmãos. Vidas, eu não sei se a gente já conseguiu entender, às vezes eu duvido, sinceramente, se a gente já conseguiu entender que a gente tem que trabalhar para encher essa casa de pessoas, porque é isso que Jesus quer. Deus não nos trouxe, irmãos, até aqui, Deus não nos trouxe nesse lugar, Deus não nos abençoou para construir esse lugar, para ser um elefante branco. Deus nos permitiu construir esse lugar, Ele abençoou, Ele moveu recursos de onde a gente menos esperava. Não para ficar bancos vazios, irmãos. Não para ficar a parte lá de cima, 100 pessoas. Não é 100 número, é com poucas, ou ninguém está lá parado lá. Deus nos pôs nesse lugar para que essa casa toda seja cheia. Irmãos, não tem mais justificativa, a pandemia já foi embora, acabou. Acabou, gente. Acabou no sentido de a crise causada por ela já passou, irmãos. Às vezes eu fico olhando cultos de algumas igrejas. Ontem eu olhava a igreja de Belo Horizonte, a 8ª igreja. Gente, lotada de gente. Um dia desse eu passei numa igreja aqui, quinta-feira à noite, aqui em Itabuna, quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, culto de oração. Gente, o templo, eu sei que o templo deles cabe em cerca de 300 pessoas. Irmãos, acreditem, estavam quase todos tomados. Quinta-feira à noite. Tem que trabalhar para a igreja crescer. Tem que buscar fora. Não vai cair do céu, irmãos. Esses discípulos entenderam aqui, olha, nós temos um sonho, nós percebemos uma necessidade, nós estamos sonhando, agora nós vamos trabalhar para isso. Nós queremos essa casa maior. Nós queremos isso. Estamos inconformados. Eu acho que essa é a palavra. Você precisa ser um inconformado com a situação e fazer a diferença. Uma igreja que inspira, é a igreja que tem à frente um homem de Deus que sonha com dias maiores e melhores e trabalha para que isso aconteça. Sabe qual é o resultado? Quarto, é uma igreja que experimenta o sobrenatural de Deus. Ô irmãos, sabe? Uma pessoa dentre os 120, não tinha machado, mas queria trabalhar, queria ajudar. Como é que eu vou ajudar? Ele foi, descobriu alguém que tinha um machado, tomou emprestado e falou assim, eu quero cortar madeira também. E lá vão eles, todo mundo animado para cortar madeira. Estavam lá, cortando. E o pastorzão no meio lá. O homem de Deus no meio. De repente, o ferro do machado soltou e foi parar dentro d'água. E o homem pôs a mão na cabeça. Ai, meu Deus, e agora? Já pensou a aflição desse homem que tomou alguma coisa emprestado? Já aconteceu isso com você, tomar um negócio emprestado e sumir? Você fala, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar um novo. Foi isso aqui, irmãos. O que eu vou fazer? Não era meu. Caiu no fundo. Ferro, no fundo do rio. Acho que o braço dele do cara era violento. A força que ele botou que jogou o ferro longe, para dentro do rio. Ô irmãos, que bom que no meio desses também teve que o texto fala assim, disse vem conosco também. Um discípulo chamou Eliseu e falou assim, bora com a gente. E ele falou assim, eu vou com vocês. E lá se foi. Quando o machado, o ferro caiu dentro d'água,
O homem pôs a mão na cabeça. E agora? Eu não tenho dinheiro para pagar um machado novo. Que aperto eu estou. E agora? Quem estava ali perto? Quem estava ali perto? Quem estava ali com eles? O homem de Deus. E pergunta, onde foi que caiu? Ele apontou mais ou menos ali. O homem de Deus não faz estardalhaço. Não sabemos em detalhes como foi. Mas Eliseu pega um pedaço de um galho, joga na água. Ué, mas era para tirar um negócio lá. Ele joga um pedaço de madeira, um galho. E aí o ferro vem subindo de entre as águas. O sobrenatural de Deus. Ferro flutuar. Ferro flutuando. Ele fala assim, agora vai lá e pega. O sobrenatural de Deus aconteceu quando a igreja estava reunida, sonhando, trabalhando junto, e o homem de Deus no meio. Toda igreja que avança, que prospera, toda igreja inspiradora, que segue essa linha aí, ela vê as coisas sobrenaturais acontecendo. Ela percebe isso, ela vê isso. Sabe por quê? Porque isso testifica de que Deus está ali no meio. Os milagres é uma forma de Deus dizer assim, olha, eu estou com vocês. É uma forma, gente. E aqui nós temos muitas histórias, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui nessa igreja nós temos muitas histórias de pessoas que foram alcançadas pela graça, pela bondade do Senhor em momentos cruciais de suas vidas. São muitas histórias, e nós não precisamos fazer estardalhaço, precisamos sair com a boca no trombone falando, mas nós sabemos, aqui nessa igreja, aqui agora nesse culto, tem pessoas que foram alcançados pelo sobrenatural do Senhor. Sabe por quê? Porque estava em comunhão com os seus irmãos. Aqui aconteceu isso, quando os membros estavam trabalhando, eles começaram a entrar eles estavam animados, gente, animados. Outra coisa, olha, você tem que trabalhar animado na casa do Senhor, viu? Tem que trabalhar animado. Contei isso não tem muito tempo, mas eu vou repetir. Um amigo meu falou assim, Davi, rapaz, Deus me deu ele falou assim, me deu uma paulada na cabeça um dia desse que eu fiquei mole. Aí eu fui querer entender. Ele falou assim, o pessoal lá na igreja fez uma festa. Eu estava no meio lá, organizando também. Quando terminou a festa no sábado, todo mundo, ele usou a expressão, todo mundo deu linha. Todo mundo foi embora. E eu fiquei lá, eu e o zelador, para arrumar tudo, limpar. Porque de manhã não tinha escola dominical. Tinha as cadeiras, tinha varrer tudo, limpar e tal, a bagaceira toda, a bagunça que sempre crente faz, né? Que crente é bicho bagunceiro, viu? Misericórdia. Aí ele falou assim, aí eu estava ali, Davi, limpando, mas zangado, porque eu estava sozinho, me deixaram sozinho para limpar tudo ali. Aí ele falou, Davi, mas de repente o Espírito de Deus falou no meu coração, para tudo aí, para. Se for para fazer resmungando, para. E o camarada é sério. O cara é sério e é um crente. Para aí. Rapaz, o que diz o Salmo 100? Ele falou assim, Davi, eu ouvi isso. O que diz o Salmo 100? O que diz o Salmo 100, irmãos? Verso 1. Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, sorrindo. Mas o cara estava zangado, coração apertado, azedo, porque ele estava sozinho ali. Ele falou, para tudo. Ele falou, Senhor, me desculpa aí, entendi. Aí continuou a limpeza, sorrindo e cantando. Diferente. Você tem que servir com alegria, irmãos. Você não pode servir com zanga. É porque nessa igreja é assim. É porque nessa igreja ninguém faz. Tem gente assim, não tem? Porque nessa igreja é assim. E o pastor não faz nada. E o presbítero não faz nada. E o diácono não faz nada. E a irmã começa, sabe?
a exalar o azedume. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso que você está fazendo está sendo em vão, porque Deus não está aceitando esse negócio, não, esse serviço. Tem que servir com alegria. E esses aqui estavam servindo com alegria. Vamos construir a igreja com alegria. Vamos construir nova casa. Resultado, irmãos, eles terminaram. Nós não temos o final da história, mas certamente eles terminaram aqui e foi uma bênção, porque a gente vai olhar o ministério de Eliseu e a gente vai perceber de como os outros profetas que surgiram depois dele abençoaram a sua geração. Uma igreja inspiradora. Você esqueceu de colocar o quarto ponto aí. É isso aí, ela experimenta o sobrenatural de Deus. Milagres inexplicáveis. Se você me perguntar como é que foi que aquele ferro saiu das águas, eu não sei dizer, só sei que aconteceu. E eu acredito que a Bíblia está dizendo isso. Mas sobrenatural de Deus. Irmãos, essa foi a história de uma igreja que existiu há séculos atrás. E precisa ser imitados por nós. Quando a gente olhar para esse texto, eu quero te convidar a ler em casa novamente e falar assim, eu preciso me ajustar aqui. Eu preciso olhar para esse texto e me inspirar nesses profetas aqui, nesses alunos de profeta. Eu preciso trabalhar, preciso sonhar, preciso olhar para o meu líder espiritual, meu pastor, e reconhecer que Deus colocou ele aqui para ser uma bênção na minha vida, para cuidar, para sonhar junto comigo, para nos abençoar. Eu preciso trabalhar para a igreja avançar, para a igreja crescer. Sabe por quê? Porque o que muda a história da sua igreja é aquilo que você resolve fazer por ela. A igreja não é somente feita pelo pastor. Eu sempre digo que o ministério da igreja ela é completo, pastor e ovelhas. E quando há essa conexão, ela vai impactar a cidade. Essa igreja estava em Samaria. Isso aqui aconteceu na cidade de Samaria. Se a quinta igreja entender isso, ela vai impactar Itabuna. Se as igrejas dessa cidade entenderem isso, não estou dizendo que não entendem, falando que dos benefícios, essa cidade vai ser altamente impactada. Porque todo mundo vai dizer assim, em Itabuna tem várias igrejas boas, de gente que serve, de gente que está apaixonada, que quer mudar a história da cidade. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. A igreja é a esperança do mundo. As igrejas aqui em Itabuna são a esperança dessa cidade. Não espere mudanças fora de Jesus, fora da igreja. A esperança do mundo é a igreja, porque a igreja aqui na terra são os pés e as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero te convidar a ficar em pé, para a gente orar um pouco. Quero te desafiar a abraçar a visão dessa igreja. Nós temos muitas coisas, irmãos, muitos projetos. A gente tem orado por isso, tem feito vigília, mas só isso não dá. A gente tem que ter visão e tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Você entendeu o texto? Entendeu a mensagem? Está disposto a dar a sua contribuição? Quero te convidar a você orar um pouquinho. E se você tiver esse desejo, se o Espírito Santo te tocou para você trabalhar mais pela sua igreja, sem ficar reclamando, sem ficar acusando um ou outro que não estava junto, faça a sua parte, faz a sua parte, em paz, modere nas suas colocações, trabalhe sério, não sirva a igreja só para ser visto pelas pessoas. Invista seu tempo, suas forças na sua igreja para ser visto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. Você não está aqui para agradar homens, está para agradar ao Senhor. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouco. Há muito trabalho para fazer, irmãos. Na verdade, o trabalho nunca para. Trabalho na igreja, nunca para.
Não esqueça, o que muda a história da sua igreja é aquilo que você resolve fazer por ela e dentro dela. Pai, por favor, nos faz entender, primeiro, que é um grande privilégio a gente ser chamado para fazer parte da tua família, da sua família. É prova do seu amor conosco, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos trouxe e nos reconciliou consigo para que nós pudéssemos trabalhar no reino do Senhor. Não foi apenas para ficar recebendo bênção, mas para ser uma bênção. E nós louvamos o teu nome por isso, porque a tua palavra é clara, a gente é que mistura os negócios. Peço que o Senhor nos abençoe e faça essa palavra produzir frutos, resultados, para que a gente avance, para que a gente cresça em todos os projetos, todas as demandas que essa igreja precisa. Que o Senhor desperte cada um a se colocar como se colocou o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe quanto trabalho nós temos. O Senhor tem nos inspirado para trabalhar para o Senhor. Nós é que às vezes ficamos acomodados, nos conformamos, mas a palavra do Senhor nos chama a um despertamento, para cada um fazer alguma coisa, trabalhar no reino, abençoar outras pessoas. Pedimos que o teu Espírito nos desperte nessa noite, em nome de Jesus, para que a gente possa entender isso de uma vez por todas, meu Pai. Que essa palavra produza mesmo frutos, para que a tua igreja continue avançando, abençoando outras pessoas, alcançando outros lugares, alcançando pessoas de perto e de longe. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito produza este avivamento que é genuíno, avivamento que é para trabalhar na obra do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus te abençoe muito. Não esqueça, não. Depois você lê em casa esse texto com mais detalhes. Você vai ver como ele é gostoso de se observar as nuances, os detalhes dele. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ministrar a bênção. Depois nós só alguns avisos poucos aqui, para que a gente possa ficar ciente do que vai acontecer durante a semana. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a força do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado por você ter vindo ao culto nessa noite. Deus abençoe. Amanhã pela